Estou simplesmente realizando um sonho de adolescência. Sim, o meu sonho de adolescência era ser youtuber. Oi, amigas! Gente, meu primeiro vídeo neste canal. E eu espero que não seja o último. Mas, primeiramente, quero me apresentar. Pra quem não me conhece, eu sou Yasmin, eu tenho 24 anos. Eu moro no Rio e eu estou de mudança pra Minas. Então eu achei que se eu não começasse esse canal agora, talvez eu nunca mais iria começar. E o objetivo desse canal é compartilhar conteúdo literário, mas também compartilhar pensamentos sobre a vida, vlogs, e é isso. Nada muito obrigatório, nada muito restrito. Quero mesmo que seja um canal livre para compartilhar ideias e gerar conexões. E eu já sou criadora de conteúdo nas Bookredes, eu já faço conteúdo para o Instagram e para a Rede da Dancinha. Só que não é nada muito a sério também, é tudo muito por hobby, por diversão. Eu sempre tive uma vontade de ter um canal, então eu achei que agora era o momento. E é isso, eu tô muito, muito feliz. Eu quero começar falando, né, acho que meu primeiro vídeo vai ser sobre as cobranças, né, que eu tive comigo no ano de 2023 com as minhas leituras por conta das Bookredes. Quando eu decidi ser criadora de conteúdo para conteúdo literário, foi em 2022, por conta de Malibu Renasce. Ganhei o livro do meu namorado, que era Daisy Jones na época, só que não tinha, tava esgotado, e ele me deu Malibu Renasce, né, que é da mesma autora, e eu não tinha nenhuma expectativa com esse livro. E simplesmente virou um dos meus favoritos da vida, e foi por conta dele que eu criei, né, as minhas Bookredes, porque na época eu postava, né, as partes que eu estava surtando nos meus stories e tal. Só que na época eu não tinha muitas amizades que liam. Então eu fiquei tipo, gente, eu preciso compartilhar isso com alguém, eu preciso que alguém entenda tudo que tá acontecendo nesse livro. E aí eu simplesmente criei um Instagram pra falar sobre o livro e começou a ter alguns poucos seguidores ali, porque na época também eu só postava trechos de livros, né? E aí aos poucos eu fui crescendo. Hoje em dia eu só tenho também 1000 seguidores, eu tenho muito pouco, porque todo o meu crescimento sempre foi muito orgânico, eu nunca participei de grupos nem nada, então sempre foi muito, muito tudo orgânico. Só que aí eu comecei a me cobrar absurdamente em 2023, simplesmente por isso, porque assim, meu crescimento sempre foi muito orgânico, então sempre foi muito devagar. E eu comecei a ficar numa cobrança ridícula de que eu precisava ter mais números, eu precisava ter mais seguidores, eu precisava ler mais livros, e isso tudo por conta do consumo, né, de conteúdo literário nas redes, né, como Instagram e a Rede da Dancinha. Porque na época teve esse boom, né, junto à pandemia, as pessoas cresceram muito rápido nas redes sociais por conta, né, desse isolamento e tudo mais. Tudo foi muito fácil na época, né. Então, como era um período de pandemia também, isso eu tô falando de 2020, né, aquele cenário, as pessoas tinham mais tempo livre pra ler. Então todo mundo lia, tipo, 10 livros no mês. E eu acho isso um número alto, já pelo menos considerando a minha vida e o meu ponto de vista. 10 livros é muito em um mês. E aí, nisso, tivemos, né, a vida voltando ao normal. E as pessoas ainda estavam mantendo as 10 leituras. Eu tava assim, gente, o que tá acontecendo? E aí eu comecei a entrar nessa noia de que eu precisava ler mais, que eu precisava criar mais conteúdos, que eu só ia conseguir números se eu fosse mesmo super ativa naquilo. E aí eu comecei a me auto-sabotar, porque eu sei que a minha realidade não me permite ler 10 livros ao mês. Se eu conseguir finalizar 3 livros ao mês, eu já tenho que dar graças a Deus, sabe? Porque na minha realidade eu sou publicitária em formação, né? Eu faço faculdade, no caso. Eu também trabalho com marketing já há 5 anos, sou CLT. Então, assim, tudo já foi muito difícil, sabe? Juntar tudo isso. Eu comecei a ficar louca. Eu comecei a comparar a minha vida, a minha rotina, com rotinas de pessoas que trabalham mesmo com a literatura, né? Eu sigo grandes influenciadores das Bookredes, influenciadores que já trabalham com isso há mais de 10 anos. E eu comecei a comparar a minha vida e a minha quantidade de livros com a quantidade de livros que eles liam. E isso é claro que não dá certo, né? No ano de 2023, eu li 117 livros, mais ou menos, se eu não me engano. E assim, foram leituras completamente esquecíveis, porque eu estava priorizando quantidade e não qualidade. Eu li muitos contos, muitos livros curtos, muitas HQs, tudo isso porque eu só queria contabilizar números, porque eu ficava naquela noia de eu preciso ter sobre o que falar, eu preciso ter livros pra falar, só que se eu não estiver lendo mais, eu não vou ter o que falar. E aí eu comecei a ficar nessa espiral, essa coisa muito surtada. Eu tive também alguns livros muito bons no ano passado, mas em sua maioria foram livros completamente esquecíveis, né? E isso me deixou muito, muito mal, porque tem um booktube que eu amo, que é o Vitor Almeida. Eu pedi pra ele indicações de 5 livros que eu ia fazer, tipo, eu ia ler, ia fazer um ranking com esses 5 livros.
E aí ele me mandou, acho que Cidade nas Nuvens, que tem 700 e poucas páginas. Aí aquele projetinho, simplesmente eu, sabe, só assumi com ele, porque eu pensei, cara, não vou ler um livro de 700 páginas, porque eu posso ler 2 livros de 300 e pouco. Pra quê? Pra contabilizar, pra ter mais conteúdo. Sendo que assim... E aí depois eu fiquei pensando, cara, eu nem cheguei a fazer mais conteúdo. Em 2023 foi o ano que eu menos fiz conteúdo. Eu comecei a fazer mais conteúdo, mês foi no final do ano, lá pra dezembro e início de janeiro. E eu fiquei assim, cara, então o que eu tava fazendo com esses números, sabe? O que eu estava realmente fazendo? E isso foi uma coisa que me deixou muito lelé, sabe? E aí eu decidi que no ano de 2024 eu ia priorizar dar mais qualidade e não quantidade. Só que é uma coisa muito constante, né? Tipo assim, é um lembrete diário que tem que ficar trabalhando na minha cabeça o tempo todo. Porque, assim, em alguns momentos eu ainda fico tipo assim, nossa, eu tô muito devagar nesse livro. E aí eu fico, opa, calma, eu tenho que apreciar esse livro. Pra que eu estou devorando tanto, sabe? Agora eu crio conteúdo com um pouco mais de frequência, só que ainda assim, é um hobby, é uma coisa que não é tão a sério, porque eu não trabalho com isso, não tenho tempo só para isso. Então, assim, o tempo que eu tenho livre, realmente eu tento me dedicar um pouco a mais. Só que não é possível, sabe? Então eu acho que a gente tem muito que se colocar no nosso lugar mesmo. Do tipo, olha, eu estou me comparando com uma pessoa que tem uma rotina completamente diferente da minha, então por que que eu estou surtando, sabe? E é isso. Basicamente, o primeiro vídeo eu quero falar mesmo só sobre isso. Os próximos vídeos eu já tenho algumas ideias, eu tô bem animada e eu vou compartilhar também com vocês, né, esse meu processo de mudança de cidade, como que vai ser pra incluir leitura. Cara, eu tô com muitas ideias bacanas e é isso, vai ser um canal bem despretensioso mesmo, apenas pra compartilhar, porque eu sou muito boca de sacola, gente, eu adoro falar. E nas redes das dancinhas já não tá dando pra falar tanto, mas por enquanto é isso. E eu tô muito feliz com essa nova jornada.